Bom, pessoal, a gente vem para a nossa segunda aula de Django, né? Onde a gente vai elaborar um pouco mais alguns tópicos ainda na introdução, né? A gente vai ter algumas aulas de introdução. Então, o primeiro ponto é a gente compreender o que é esse tal de contexto, né? Que a gente vai ver que é um terceiro parâmetro que a gente pode enviar aqui nas nossas views, certo? Então, se eu der vírgula aqui, vocês vão ver que o terceiro ele está dizendo que é o contexto e que ele é um map, certo? Onde a gente vai trabalhar com uma espécie de dicionário, né? Onde a gente vai ter chave e valor atrelado. E para que serve ele? Vocês vão ver que ele já vai abrir e fechar aqui, né? Questão do dicionário, mas eu vou colocar ele fora, certo? Só para gente poder compreender, né? Como o que é o contexto, como funciona. Mas basicamente é através dele que a gente vai conseguir enviar dados, né, daqui da minha view para o meu template, certo? Então a gente vai se utilizar do contexto para a comunicação. Isso independente do framework que a gente trabalha. Então eu vou enviar aqui um title e um content, certo? Então, como terceiro parâmetro, eu vou enviar esse context, né? E aí, como eu enviei esse context aqui para minha view, que é para o meu template que a gente já definiu na aula passada, então eu consigo acessar esses dados aqui, né? Eu consigo acessar esse título, certo? Que é o home, e esse content aqui que é o welcome to homepage, né? É o content, certo? Observe em primeiro ponto que a gente não está trabalhando com HTML puro, né? O Django ele tem uma linguagem template dele, e quando a gente está utilizando aqui duas chaves, a gente tá buscando justamente exibir esses dados. A gente vai ver posteriormente que a gente tem chave e porcentagem, né? Que a gente pode trabalhar com algumas funções. Eu vou salvar esse arquivo, né? Vou ativar aqui a env. Como ele não está gerado aqui, né? Eu vou criar, eu não lembro se a gente criou na primeira web aula, né? Então eu vou criar ele aqui, não tem problema, certo? Então ele vai ter aqui minha pasta env, lembrando que como a env está aqui no git ignore, ela não vai subir, né? Beleza, ela não vai subir, tanto se chama env ou venv, né? E aí eu vou ativar ela aqui no Linux, certo? E vou instalar o Django. Um outro ponto que eu já vi que a gente ainda não fez, a gente ainda não gerou um arquivo chamado requirements. O pip é o gerenciador do Python, né? Mas imagine aí, por enquanto a gente só tem um Django, mas lá na frente a gente vai ter várias bibliotecas instaladas, né? Então eu tenho que gerar um arquivo, tem que ter uma maneira, na verdade, né, de poder gerenciar essas dependências, certo? E aí a gente pode dar um pip freeze. E aqui pode ser o nome que vocês quiserem. Em geral, a gente chama de requirements.txt. Então vocês vão ver que ele vai colocar aqui minhas dependências, certo? Por enquanto a gente só tem o que vem no Django por padrão, né? Mas lembrando, mais na frente a gente vai ter mais coisa, certo? Então agora acredito que eu consigo rodar o projeto, né? Beleza, observa aqui que a gente já tem um erro, por quê? Porque eu não tenho o Python Decouple, né, instalado. Então se a gente vir aqui, vou pegar para poder dar o pip install nele, né, e a gente vai gerar novamente esse requirements daí, certo? Então copiei esse cara, vou voltar aqui, vou dar um pip install Python Decouple, lembrando que a gente usou esse cara para não estar enviando, né, secret key, arquivos de configuração, mais na frente conexão com o banco de dados, no que a gente chama de hard code, né, já lá no código setado, certo, que seria uma prática. Instalei ele, eu vou dar um pip freeze aqui novamente, vocês vão ver que ele atualizou aqui e botou o Python Decouple, certo? E observem as versões para evitar incompatibilidades. Agora acredito que a gente consegue rodar, certo? Já rodou. Abrir aqui, então observe que no title ele pegou aquele título que a gente viu para o contexto, e no welcome to home, né, ele pegou aquele content lá. Então eu consegui interagir entre a minha view aqui e o meu index, certo? Então veja, bem simples, a gente viu aqui como enviar dados, né, para minha index.
Só que eu não vou querer fazer isso agora, né? A gente vai, ao invés de enviar um arquivo só, né? Só um título, uma descrição, eu vou criar uma lista em Python, certo? Chamada de promotions aqui, que vai ser o que teria na minha página inicial, e essa lista vai ser uma lista de dicionários. Veja que ele já completou aqui, né, o Copilot, e eu vou deixar esses caras daqui com título. Eu não vou colocar a imagem, certo? Beleza, eu não vou colocar a imagem e eu não vou colocar também o alt aqui, certo? Beleza, vou deixar só esses três aqui. O link não vai servir agora, mas bora deixar ele também. E aí aqui, lembrando, eu não tenho a necessidade de criar uma variável context, né? Eu poderia, aqui poderia ser só P, mas lembrando que a gente vai dar nomes significativos. Então seria promotions e enviar aqui context. Uma das maneiras é essa, e a outra, se eu não quiser criar essa variável, né? Eu posso enviar diretamente aqui o dicionário. Então, como eu estou chamando aquelas promotions aqui, se eu chegar aqui e exibir, a gente vai ver que esse cara daqui, ele é aquela lista lá, com título, content, né? O link, e a gente vê que tem 3 posições. Dentro do Django Template, a gente pode fazer for, né? Que não poderia com HTML puro. Eu posso chegar aqui simplesmente e fazer um for in, né? Observe que aqui, como eu estou executando uma função, né? E aí eu posso dizer for promotion, né? Em promotions. Se eu iniciei o for, eu tenho que fechar esse for também, né? E aí aqui eu vou exibir, ele já completou o promotion title e o promotion description, certo? Vou vir, atualizar esse cara, deixa eu colocar um BR aqui, certo? Beleza. Tem um título, não é isso? Eu acho que ele não tá como é content, não é description, né? Copilot aqui brincando. Beleza. Agora a gente tem um título, não é isso? E a descrição. Certo? Beleza. O primeiro ponto era a gente entender justamente isso. Obviamente, isso não vai ficar vindo de uma lista. A gente vai ter uma aula posterior de ORM, saber o que é ORM, como utilizar esse cara, né? Onde a gente vai substituir isso aqui por dados que estão vindo diretamente do banco, né? Mas a gente atinge o primeiro objetivo aqui na nossa web aula, que é enviar dados por contexto e compreender como eles funcionam. O segundo ponto, como eu disse, a gente vai utilizar Bootstrap. Então a gente já vai vir aqui, deixa eu abrir o site do Bootstrap, né? A gente vem aqui na home dele, certo? Vem em docs. Primeiro, a gente não vai puxar os arquivos estáticos, né? A gente vai vir aqui em CDN links. Eu vou pegar aqui esse CSS, certo? Vou copiar o CDN, né, para ele puxar para minha página. E aí dentro aqui mesmo, eu vou chamar esse cara. Beleza? Se eu vim aqui e acessar o localhost 8000, a gente vê, deixa eu comentar aqui, a gente vê que a fonte já foi alterada. Então isso quer dizer que configurou tudo tranquilo, né? Então vou vir aqui agora e vou procurar Navibar, né? Vou dar um enter, ele já me jogou aqui para não ter o Navibar. Vou pegar o mais simples que tiver aqui e vou jogar ele aqui. Eu vou dar um formatar, né? Beleza, já tenho esse Navibar, então esses estilos estão vindo todos aqui do CSS, né? Ou do Bootstrap. Então quando atualizar eu já tenho o menu aqui. Vou aproveitar. Eu não vou pegar agora o JavaScript, por quê? Porque a gente vai depois trocar esse cara aqui, provavelmente na próxima videoaula. Vou deixar separado uma videoaula só para estética. A gente vai substituir, né, o Bootstrap pelo, não Bootstrap, mas o CDN, né, que a gente está chamando lá, para arquivos estáticos, para a gente servir dentro da nossa própria aplicação, né?
Então eu coloquei aqui os menus, vou deixar assim por enquanto. E aí o que a gente quer agora é trabalhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir várias promoções, uma embaixo da outra, né? Como vários sites de promoções fazem. Vou deixar aqui porque eu vou reaproveitar esse cara. Vou atribuir um container, né? Uma linha. Deixa eu botar um H1 aqui de promoções, né? Beleza. Certo, deixa eu tirar aqui. Vou botar ela aqui. Depois a gente ajeita essa questão do layout. Beleza. E aí o que é que a gente vai fazer? Esses caras, eles vão aparecer aqui, né? Mas eu posso colocar uma promoção um do lado da outra, né? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui. Deixa eu jogar esses caras aqui dentro, né? E aí eu teria 3 blocos, certo? Justamente porque a grid do Bootstrap, se a gente soma aqui de uma ponta a outra, tem que dar 12. Se eu colocar, como eu coloquei em container, ele tá dando esse espaçamento, né? Das pontas, porque ele tem um tamanho máximo. Poderia colocar fluid aqui para ele pegar tudo, mas não é o meu objetivo, certo? E aí eu primeiro vou deixar assim, né? Como em todos os casos eu quero que ele pegue de uma ponta a outra, né? Veja que ficou um embaixo do outro. Eu vou deixar call 12, né? Que é o tamanho máximo de grid. Se tiver interesse, a gente coloca aqui um curso básico de Bootstrap para explicar essa questão de como funciona a grid, né? Como alterar elementos de Bootstrap. Mas como objetivo da gente trabalhar com Django, isso aqui já é o suficiente. E aí eu vou vir aqui agora e vou procurar um card. Vou pegar primeiro esse card daqui, né? Deixa eu olhar algum que supra a nossa necessidade. Por enquanto a gente não vai ter imagem, então eu vou pegar esse card daqui, certo? Esse card daqui, deixa eu colar ele aqui. Eu coloquei ele dentro do call 12, cuidado aqui, porque vocês vão observar, deixa eu salvar isso aqui antes. Vocês vão observar que ele tem um max width aqui, né, um if. Então se eu não tirar esse cara, ele vai ficar pegando o máximo de 18 RM, né? Então eu vou tirar para ele pegar de uma ponta a outra. Só que agora, onde é o título? Deixa eu apagar o Promotion Title, Promotion Content. Aqui eu poderia colocar Promotion Title, né? E aqui no conteúdo, Promotion Content, né? Salvei esse cara, a gente vê que já alterou. Depois a gente envia um subtítulo, né? Na verdade, nesse subtítulo aqui, a gente vai exibir o preço, provavelmente. Certo? E isso aqui vai vir lá do banco, né? A gente vai ter 2 links aqui. Esse mesmo aplicação que a gente vai desenvolver aqui, eu gosto de desenvolver nas aulas presenciais, né? Então a gente vai ter 2 links aqui, que vai ser ver detalhes, certo? Vou colocar ir para, né? E aí ver detalhes, se eu clicar aqui, ele vai exibir alguns detalhes dessa promoção. E ir para, eu posso ir diretamente para o site, se quiser, né? Beleza. A gente construiu esses caras daqui, certo? Deixa eu também colocar aqui um padding top de 5 para a gente ver como fica. Ficou muito alto, certo? Beleza, um padding top de 3 e a gente vai deixar assim por enquanto, né? Beleza, só para ficar proporcional, certo? Podia colocar um container também aqui no navbar, se vocês quiserem, né? Para vocês limitarem o tamanho que ele está se expandindo. Ele está como fluid aqui, ó. Se eu tirar, já ficou tudo alinhadozinho aqui. E aí bora deixar dessa maneira, certo? E com isso a gente inseriu o Bootstrap, né? Que seria um outro objetivo dessa aula.
Eu vou deixar essa aula aqui separada para não ficar muito grande, né? A questão de trabalhar com estética, mas aí vocês já incluem isso daí, certo? No de vocês. Aí fica como desafio para vocês tentarem passar mais algum dado, mais alguma informação, né? E exibir aqui pode ser o preço, por exemplo, né? Ao invés de estar exibindo 39 todo mundo, esse preço ficar alterando, certo? Então até a próxima.